Oi, babies! Eu sou o professor Dr. Vil Sandes e nessa aula a gente vai entender o que é que Mendel deduziu do experimento dele. Você lembra que a característica recessiva ela sumiu em F1 e ela voltou a aparecer em F2. Você só entende essa aula se você assistir a aula anterior. Então, sem mais delongas, chama a vinheta e vamos estudar! Let's go! Deduções a partir do experimento. Com essas deduções você resolve praticamente qualquer questão. Quais são as deduções? Primeira dedução que Mendel teve. Cada característica hereditária, cada característica é determinada por dois fatores. Meus amores, eu já vou dizer para vocês que os fatores que Mendel nomeou de fatores, atualmente nós sabemos que são genes, mas Mendel não sabia. Então, às vezes eu vou falar fatores, às vezes eu vou falar genes, mas lembre-se que Mendel não sabia o que eram genes, não sabia nem o que eram cromossomos. Imagina, o cara foi genial, sem saber o que eram genes, ele conseguiu entender como é que eles funcionavam. Então, voltando, a primeira dedução é: cada característica hereditária é determinada por dois genes. Um vem do pai e outro vem da mãe. Primeira dedução de Mendel. Segunda dedução: os genes, os fatores de cada par, a gente tinha falado há pouco desse par, os dois fatores, segregam-se. Segregam-se significa separam-se. Quando os indivíduos produzem gametas, espermatozoides, óvulos, células sexuais, células reprodutoras. Meus amores, muito fácil. Quais são as duas deduções? Cada característica é determinada por dois fatores. Segunda dedução, esses fatores se separam na formação dos gametas. Acabou, simples, fácil. Vamos para frente. Volta lá a imagem do experimento. Lembra que ele pegou ervilhas, como a gente está falando da característica cor da semente, ele pegou ervilhas que eram puras para amarela e aquelas que eram puras para verde. Volta à aula anterior para entender isso, que eu não vou reexplicar nessa aula, tá bom? Mas qual é a primeira dedução? Cada característica é determinada por dois fatores. Vamos colocar aqui representando os fatores, os genes, por letras. Vamos botar aqui que seja Vzão, Vzão. É apenas uma representação. Você escolhe a letra que você quiser. Normalmente a gente usa a inicial da letra da característica recessiva. Por isso que eu coloquei Vzão, embora eu nem expliquei o que é recessivo ainda, hein? Vamos para frente. E para pura verde, eu também vou ter dois fatores. Perceba que aqui eu não fiz nada mais do que escrever a primeira dedução de Mendel, que é: cada característica é determinada por dois fatores. Coloquei dois fatores aqui no amarelo e coloquei dois fatores no verde. Qual é a segunda dedução? Esses fatores, esses genes, se separam na formação dos gametas. Então vamos representar aqui essa bolinha como se fosse um gameta masculino, se fosse outro gameta masculino, aqui fosse um gameta feminino e aqui fosse outro gameta feminino. Vamos mudar aqui a cor da tinta para ficar mais fácil. Quais são os dois fatores que a semente amarela tem? Vzão, Vzão. O que acontece com esses genes, fatores? Quando eles vão formar gameta, eles se separam. Então, um Vzão vai para um gameta e o outro Vzão vai para outro gameta. Vamos fazer o mesmo com verde aqui. Verde tem dois fatores. O que acontece com os fatores na hora de fabricar os gametas? Esses fatores se separam. Então, se ele tem dois fatores, um Vzinho vem para um gameta e o outro Vzinho vem para o outro gameta. Amores, babies, agora é só você juntar esse gameta fecundando esse gameta, esse masculino é óbvio, fecundando esse feminino, vai originar uma planta Vzão, Vzinho. Esse masculino fecundando esse feminino, vai originar uma planta Vzão, Vzinho. Esse masculino fecundando esse feminino, origina uma planta Vzão, Vzinho. E esse masculino fecundando esse feminino, origina uma planta Vzão, Vzinho. Traduzindo, todas as plantas de F1 são Vzão, Vzinho, são híbridas. O que Mendel chamou de híbrido, atualmente nós chamamos de heterozigóticos. Você vai ter um fator de um tipo, que é o Vzão, e o outro fator de outro tipo, que é o Vzinho.
O que Mendel chamou de puro, nós chamamos atualmente de homozigóticos. Homozigóticos, porque os dois fatores são iguais. Vzão é igual a Vzão. O verde também é homozigótico, porque ele tem Vzinho e Vzinho. Então, homozigótico pode ser homozigótico Vzão, Vzão, ou pode ser homozigótico Vzinho, Vzinho. Já heterozigótico vai ser Vzão, Vzinho. Agora vamos pegar a geração F1. Lembra que F1 ele fez o quê? Ele deixou ela autofecundar. Então, para autofecundar, você faz... autofecundar é ela se fecundar, né? Então, eu vou pegar, se ela tem dois fatores, e esses dois fatores são Vzão, Vzinho, primeira dedução. Lembra que cada característica é determinada por dois fatores, já repetimos umas 5 vezes, então você já gravou já. O que acontece com esses fatores na formação dos gametas? Então, um gameta vai receber um fator e o outro gameta vai receber outro fator. Veja, eu peguei um Vzão daqui e peguei um Vzinho daqui. Só que esses são os gametas masculinos. E os gametas femininos? A mesma coisa. Um vai receber um Vzão e o outro vai receber um Vzinho. Fácil, simples. Vamos juntar agora masculino com feminino. Se esse Vzão fecundar esse Vzão, origina uma planta Vzão, Vzão. Se esse Vzão fecundar esse Vzinho, origina uma planta Vzão, Vzinho. Se esse Vzinho fecundar esse Vzão, origina uma planta Vzinho, Vzão, mas a gente deixa o dominante, o maiúsculo na frente. E se esse Vzinho fecundar esse Vzinho, origina uma planta Vzinho, Vzinho. Essa é a geração F2 e aqui está a nossa proporção de 3 características dominantes para uma característica recessiva. O que é que você percebe aqui? Só vai nascer com a característica recessiva se você tiver 2 genes iguais. Se tanto seu pai quanto sua mãe mandar o gene recessivo. Para você nascer com a característica dominante, basta você receber um gene dominante. Mas, Sandes, no primeiro recebeu 2, não tem problema. Não tem problema. A questão é, para ser dominante, basta que seu pai ou sua mãe mande essa característica, mande esse gene, que você já terá essa característica dominante. Para você ter uma característica recessiva, tanto seu pai quanto a sua mãe tem que mandar o gene para a característica recessiva. Isso é muito fácil, mas vamos tentar aprender melhor. Vamos lá. Uma doença muito clássica que é estudada na genética há muito tempo é o albinismo. Albinismo é uma característica recessiva. Pelo que eu acabei de dizer para vocês, uma pessoa só será albino, já que é uma característica recessiva, se ela tiver 2 genes recessivos. Um recebido do pai e o outro recebido da mãe. Então, um albino, ele é azinho, azinho. Tá bom? Escolhi a letra azinho para representar. Já uma pessoa que produz melanina, a gente vai considerar como cor da pele normal, porque ela consegue produzir melanina. Então, basta que ela receba um gene dominante, azão. Eu não quero nem saber qual é o outro gene. Como a produção de melanina é uma característica dominante, então basta que você receba um gene dominante. Recebi azão, eu nem estou preocupado se o outro é azão, ou seja, a pessoa pode ser azão-azão, ou se a pessoa for azão-azinho. Das duas formas, a pessoa consegue produzir melanina na pele, consegue ter a pele pigmentada. Vamos botar aqui um exemplo, um homem heterozigótico casa com uma mulher heterozigótica. Lembra heterozigoto? 2 formas diferentes do mesmo gene. Então, o que acontece na formação dos gametas? Eu mando um azão para um gameta, mando um azinho para outro gameta. Com a fêmea, nesse caso aqui, mando um azão para um gameta feminino e outro azinho para o outro gameta feminino. É só juntar linha com coluna. Quando eu junto linha com coluna, azão, azão, linha com coluna, azão, azinho, linha com coluna, azinho, azão, mas eu coloco o dominante na frente, e linha com coluna, azinho, azinho. Meus amores, teve um gene dominante, característica, cor da pele normal. Teve pelo menos um gene dominante, característica, cor da pele normal. Teve pelo menos um gene dominante, característica, cor da pele normal. Os 2 genes recessivos, esse aqui vai ser um indivíduo albino. Novamente, proporção 3:1, porque eu fiz o cruzamento de 2 heterozigóticos, tá bem? E aí, como é que Mendel conceituou isso? Ele conceituou através de uma lei, que nós chamamos hoje de primeira lei de Mendel. O que é que diz a primeira lei? Os fatores que condicionam uma característica, que determinam a característica, separam-se na formação dos gametas. E os gametas são puros com relação a cada fator. Muito fácil, muito fácil, muito fácil. São 2 fatores que determinam a característica.
eles se separam na formação dos gametas, e os gametas, espermatozoide e óvulos, são puros. Eles não têm dois fatores, eles só têm um para aquela característica. Por isso, a primeira lei de Mendel também pode ser chamada de lei da segregação dos fatores. Pode ser chamada também de lei da pureza dos gametas. E aí, quando redescobriram os trabalhos de Mendel, né, depois de 1900, eles quiseram explicar o que eram esses fatores e como é que esses fatores se separavam, porque não se sabia que eram genes, né? Chamava-se de fatores porque não sabia o que era aquilo. Hoje sabemos que são genes. Então, para explicar isso, a gente precisa entender as bases celulares, como é que a biologia celular explica isso. Então, existe essa frasezinha que eu vou ler para vocês e vocês vão ver que é bem fácil no final das contas. O que é que explica, quando a gente analisa a célula, tudo o que Mendel tinha dito lá em 1865? A separação dos cromossomos homólogos na meiose leva à segregação dos fatores mendelianos, que são os genes. Não entendi nada, Sandes. Vamos com calma, meus amores. Veja, um cromossomo, vamos desenhar um cromossomo assim. Os cromossomos, eles sempre estão aos pares. Por que estão aos pares? Porque, embora nós tenhamos 46 cromossomos, 23, no seu caso, veio do seu pai e 23 veio da sua mãe. Sempre metade vem do pai e metade vem da mãe. Vamos pegar só um par, tá certo? Vamos pegar só um par. Em vez de trabalhar com os 46 cromossomos, com os 23 pares, vamos usar só um par para facilitar tudo e se repete nos outros cromossomos também. Então, se seu pai mandou esse aqui, vamos mudar a tinta para ficar um pouquinho mais didático. Se o seu pai mandou esse cromossomo aqui para você, sua mãe mandou esse cromossomo. Esses cromossomos vizinhos nós chamamos de homólogos. Homólogos são cromossomos vizinhos. Se aqui o que seu pai mandou fala sobre a cor, tem informação sobre a cor dos seus olhos, nesse aqui do lado também tem a informação sobre a cor dos seus olhos. Se aqui embaixo tiver informação sobre o seu tipo sanguíneo, aqui embaixo no que sua mãe mandou, também tem informação sobre o seu tipo sanguíneo. Então, cromossomos homólogos são cromossomos vizinhos, que têm informações sobre as mesmas características. Claro que seu pai pode ter mandado sangue A para você, sua mãe ter mandado sangue O, vamos estudar lá na frente. E o que acontece? Cada pedacinho desse que eu falei para vocês, é esse pedacinho aqui do cromossomo que tem informação para a cor dos olhos. Isso nós chamamos de gene. Então, o gene é o seguinte, quando eu pego um DNA, vou tentar desenhar aqui a molécula de DNA. Na molécula de DNA, você vai ter muitos genes. O que é um gene? Um gene, ele vai ser só um trechinho do DNA que ele vai ter uma informação sobre você. Como eu dei de exemplo há pouco, cor dos olhos, então vai ter um trecho do DNA que diz qual é a cor dos seus olhos. É o gene para a cor dos olhos. Vai ter um trecho do DNA que informa como ocorre sua produção, que tem a receita para você produzir colágeno, a proteína da pele. Então, genes são trechos, são pedaços, são segmentos do DNA que tem informações, tem a receita do que você é, no final das contas, tá bom? E esses genes, os cromossomos, um vizinho do outro, são cromossomos homólogos. E esses genes que ocupam a mesma posição em cromossomos homólogos, que a gente pode botar que eles ocupam o mesmo loco gênico, o mesmo local, a mesma posição. Genes que ocupam o mesmo loco gênico, nós chamamos de alelo. Então, o gene alelo, quando a gente representa, por exemplo, para albinismo tem o gene Azinho, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos apagar esse monte de informação. Digamos que aqui seja um cromossomo, aqui seja o seu, como é que a gente chama? Homólogo. Aqui tem o gene Azão, que determina a produção de melanina na pele. No vizinho, que sei lá, foi sua mãe que mandou, vai ter o gene Azinho. Então, esse Azão, ele é alelo desse Azinho. Se você tiver dificuldade em compreender o conceito de alelo, toda vez que aparecer o nome alelo, troque por gene, que geralmente já dá certo para você conseguir responder a questão, beleza? E é o que acontece com esses cromossomos homólogos na hora da meiose. Isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes aqui. Eu ia desenhar uma exclamação. É uma das coisas mais importantes da aula de hoje. O que Mendel percebeu sem saber que existia isso foi a meiose. Ou seja, os cromossomos homólogos, na hora da meiose, eles se separam. Meiose, eles se dividem. Metade vai para um gameta e metade vai para outro gameta. Acabou, você já entendeu a base celular de tudo que Mendel conseguiu
explicitar lá em 1865. Peraí, Sandes, então vamos devagar. Relê aí para mim. A separação dos cromossomos homólogos, ou seja, nas suas células, você tem cromossomos que estão aos pares. A separação deles ocorre em uma divisão celular que nós chamamos de meiose. É essa separação que explica tudo que Mendel encontrou lá no experimento dele. Embora Mendel já disse 1 milhão de vezes não soubesse que existisse nem a meiose, beleza? Vamos lá para frente, alguns conceitos eu já tinha explicado para vocês. O que é homozigótico? Homozigótico é um termo mais atual que a gente chama para o que Mendel denominava de puro, tá certo? Então, como é homozigótico? Azão, pode ser também azinho. E heterozigótico é o que Mendel chamava de híbrido. O que Mendel chamava de híbrido era o heterozigótico, então pode ser azinho. Fenótipo e genótipo. Quando a gente fala de fenótipo, é aquela característica que é observável. A cor da sua pele é o seu fenótipo. Agora, esse fenótipo, ele depende do que está escrito no seu DNA, depende do seu genótipo. Então, genótipo é a constituição genética do indivíduo. Está lá no DNA, você não muda. Já o fenótipo é aquilo que a gente pode detectar, pode perceber. É claro que o fenótipo, ele depende do genótipo, né? Que é o que está no seu DNA, mas ele também depende do ambiente. Se eu tomar muito sol, a cor da minha pele modifica, ela fica mais escura. Então, o ambiente ele pode mudar o meu fenótipo, aquilo que é perceptível, mas não muda o meu genótipo, que é o que está escrito lá no meu DNA, beleza? Aqui outro exemplo de fenótipo e genótipo, ó. Embora esses dois rapazes aqui sejam irmãos gêmeos idênticos, eles tenham o mesmo genótipo, perceba que o ambiente alterou o fenótipo deles. O fenótipo não necessariamente é igual, mesmo que você tenha o mesmo genótipo. Esse aqui se alimentou com mais gorduras, fez menos exercícios físicos, esse aqui foi um pouco mais cuidadoso com sua saúde. Então o fenótipo deles é diferente. A mesma coisa que se eu clonasse duas plantas, ou seja, o genótipo delas, o DNA, idêntico. Mas se uma, que é a que está aqui, que eu estou riscando aqui, receber iluminação solar na quantidade correta e a outra, que eu estou circulando agora, receber menos, é claro que uma vai crescer mais do que a outra. Isso é o que é visível, isso é o fenótipo. Ô Sandes, e como é que isso é cobrado no Enem? Muito fácil. Vamos lá. Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética, observando algumas características de planta de ervilha, como a produção de sementes lisas, dominante. Então já poderia até adiantar que para ser lisa, já que é dominante, seria Rzão, ou seria Rzinho. Basta ter um gene dominante. Ou rugosas, que é recessiva. Então para a ervilha ser toda enrugadinha, ela teria que ser Rzinho. Para a semente da ervilha ser enrugadinha. Característica determinada por um par de alelos, um par de genes, com dominância completa. Liso domina sobre rugoso. Ele, Mendel, acreditava que a herança era transmitida por fatores, os genes, né? Que mesmo não percebidos nas características visíveis, pessoal, o que é característica visível? Fenótipo de plantas híbridas, heterozigóticas, resultantes do cruzamento de linhagens puras, estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras. Aí vamos lá, ó. A autofecundação, que fornece dados para corroborar a ideia, para confirmar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel, ocorre entre quais plantas? Meus amores, vocês lembram que, usando esse exemplo aqui, você teria lisa e você cruzaria com rugosa. Isso aqui era a minha geração parental. Lisa pura com rugosa pura. Se lisa é dominante, o que acontece em F1? Nascem 100% delas lisas. O que é que Mendel fez com essas lisas dominantes? Ele deixou que elas autofecundassem. O que aconteceu em F2, após a autofecundação, nasceram sementes numa proporção de 3:1. Como lisa é dominante, então nasceram 3 lisas, e como rugosa é recessiva, nasceu uma rugosa. Se você não lembrar disso, volta aí uns 10 minutos o vídeo que você vai ver aquele experimento com essa mesma questão que eu coloquei, só que lá eu usei a cor da semente, era amarela e era verde. Então, a autofecundação foi realizada aqui em F1, beleza? Em plantas que são híbridas, não foi nas plantas que eu vou marcar aqui de preto, que são as plantas puras. Aqui é puro, aqui é puro. A autofecundação foi nessa planta que é híbrida. Por que ela é híbrida? Porque ela veio do cruzamento de lisa pura com rugosa
pura. Então, essa autofecundação ocorre entre plantas o quê? Eu já corto essa de linhagem pura, de linhagem pura, de linhagem pura, porque não foi autofecundação. Você fez fecundação cruzada, você cruzoliza com rugosa. A autofecundação foi nessa híbrida aqui, então pode ser letra A ou letra B. Vamos ver a letra A. Híbrida de fenótipo dominante. O fenótipo era dominante? Era. Lisa é dominante. E essa lisa dominante produz apenas sementes lisas? Não, ela produz sementes lisas e também produz sementes rugosas. Então não pode ser letra A, obviamente só pode ser letra B. Híbridas de fenótipo dominante, está igual a letra A, que produzem sementes lisas e sementes rugosas. Viu como é fácil? Viu como é de boa? Então, ó, qualquer coisa, volta o vídeo, deixa suas perguntas no comentário. Se quiser que aprofunde alguma parte, é só colocar aí embaixo que daqui a pouco eu gravo um vídeo para você. Cheiro no coração, tchau. Com quem você viu? Com Viu!